gente faz isso para uns desconhecidos, imagina com quem a gente conhece. A gente corre atrás mesmo. É verdade. Ai, gente. Gente, Então já vocês estão com estamos calor aí? gravando. Porque o calor aqui tá demais. Misericórdia. Ah, eu ia perguntar, E Maria, a eu ia perguntar muriçoca? a mesma coisa. Eu fiquei calada, mas eu ia perguntar se na casa de vocês está o calor que está aqui na minha. Bom, hoje nós vamos começar com um jeito um pouquinho diferente, com uma motivação. Ontem vocês falaram sobre a questão da Covid, sobre os desafios aí da profissão de vocês, e a gente terminou com falas muito desanimadas. Então, eu não gosto de desânimo, porque para dificuldade, mais uma dose de coragem. Então, para vocês aí, essa mensagem para a gente começar a nossa aula final de hoje, nossa revisão, uma dedicação aí, uma dedicatória a vocês, de força, de coragem, pelo empenho de vocês aí na batalha. Acredito que são 3 ou 4 minutinhos, bem rapidinho, só para a gente começar a nossa aula de hoje de um jeito bem elevado, com as energias lá em cima. Boa noite, Evanildo. Boa noite, Solange. O momento agora é para você dar uma olhadinha nesse vídeo aí no grupo dos seus colegas. Boa noite, Pro. Muito gripada. Quando concluírem, me avise, tá?
Assim como Josane, as outras e os outros também já assistiram? Deu para concluir, né? Já sim. Então, meus amores, vocês são sementes, tá? Certamente vocês estão espalhando por aí muita coisa boa, muito bem sendo feito, né? O bem está sendo feito aí por vocês todos os dias. Então, essa é uma dedicatória aí para vocês, para a gente começar nossa última aula do curso de especialização em enfermagem do trabalho, com a disciplina de comunicação linguística, de um jeito muito positivo, reforçando aí mais uma vez o quanto que vocês são fundamentais, essenciais para nós e para toda a sociedade. Vamos lá? Quem tem aí o hábito de fazer o mapa mental, como Josane, como a Pro, já pega o lápis, a caneta, o caderno, que eu vou começar a revisão, certo? Vou pegar aqui o módulo só para eu poder dar uma olhadinha. Opa! Só para eu poder dar uma olhadinha nele e ir seguindo os conteúdos. Mas nós iniciamos com as tipologias e os gêneros textuais. Vocês devem lembrar, né? Não faz muito tempo assim que eu falei para vocês sobre as tipologias textuais. A diferença entre descrição, narração, dissertação e injunção e relato. Não faz muito tempo, né, que a Pro trouxe esse conteúdo para vocês. Vocês começaram esse conteúdo achando muito complexo, mas aí foram aos poucos se familiarizando. Olha só. Lembra que eu falei da metáfora da caixa? Então, nós temos 5 caixas diferentes, não é? Uma caixa que representa a narração, uma que representa a descrição, a outra que representa o relato, depois temos mais uma que representa os textos injuntivos e, por fim, a caixa que representa a dissertação. Essas 5 caixas representam as tipologias, tipo, não é? O tipo do texto. Ou seja, essas tipologias, elas carregam dentro delas vários gêneros textuais. Então, o tipo é a forma, o tipo é a estrutura, é o objetivo. O que é que eu quero com um texto narrativo? Narrar, contar uma história. Então, se eu abrir a caixa da narração, eu vou tirar de dentro dela uma crônica, um conto, um romance, uma fábula, uma novela. Eu vou tirar de dentro da narração textos, gêneros textuais que cumprem esse papel, que cumprem essa função, que é a função de narrar. Se eu abrir a caixa da descrição, eu vou tirar de dentro um cardápio, vou tirar de dentro dele outros gêneros textuais que aproveitaram a descrição, como o próprio romance, a própria novela, até o próprio relatório que vocês estão fazendo aí, usam elementos da descrição. Porque quando a gente detalha uma situação, uma pessoa, um lugar, a gente está usando a tipologia descritiva. Quando eu abro a caixa do relato, eu vou tirar de dentro um relato pessoal, né, como a colega falou ali da outra que estava em uma situação delicada de saúde. Eu tiro de dentro uma autobiografia, uma biografia e os outros tipos de relatos que eu apresentei para vocês aqui. O relato de estágio, o relatório de estágio, né? O relatório de visita técnica, o relatório de apresentação de um congresso, de uma viagem, de uma apresentação que foi feita numa feira de ciências, por exemplo. Então, eu vou tirar de dentro da caixa do relato todos esses gêneros textuais. O gênero é o texto em si, o texto escrito que cumpre aquela função da tipologia. Quando eu abro a caixa da injunção, eu vou tirar de dentro ata, ofício, currículo, eu vou tirar bula de remédio, vou tirar prescrição médica, tiro também de dentro manual de instrução, receitas, todas esses textos que têm o papel de instruir, de passar instruções para a gente, são textos instrucionais ou injuntivos,
que pertencem à tipologia da injunção. Injuir é a mesma coisa que dar instruções, né? Que fornecer instruções. Certamente vocês usam muito isso aí no dia a dia. E, por fim, quando eu abro a caixa da dissertação, eu tiro de dentro dela um documentário, uma redação dissertativa argumentativa, uma carta argumentativa, um artigo de opinião, um artigo científico, porque eu tenho ali a perspectiva de convencer o outro, de argumentar e fazer com que ele se convença de que o meu ponto de vista, a minha tese, faz sentido. E eu preciso provar essa tese por meio de exemplos, de dados científicos, de citações de profissionais da área, de casos concretos que eu posso trazer dentro da minha dissertação. Então, eu comecei o nosso curso, nossa disciplina, falando sobre a tipologia e o gênero textual, certo? Então, isso aqui é importante de vocês relembrarem. Uma pausa no conteúdo para vocês anotarem o seguinte. Eu sei que Eliane, Josane, algumas pessoas até colocaram no chat, nas primeiras aulas, o gabarito das primeiras atividades. Mas como alguns não estavam no momento, né, ou vieram depois, aquela atividade que só tinha uma questão de marcar, as outras eram todas subjetivas, né, para produzir textos, e esses textos já foram aí corrigidos, vocês deveriam ter feito a seguinte sequência. Quem quiser pode anotar para conferir depois, tá? 3, essa foi a primeira atividade. 3, 1, 2, 1 novamente, 4, 3 e 2. Essa atividade aqui, ela corresponde justamente às tipologias textuais. Tinha os trechinhos lá dos textos, e vocês deveriam enumerar aqueles trechinhos, se era descrição, se era narração, se era relato, se era injunção. Então, vocês deveriam ter colocado, né, de acordo com aqueles tipos que estavam ali. Depois, na página 11, também só tinha uma questão, não, 2 questões, na verdade, de marcar, né? Então, a letra D da primeira questão, da página 11, e aí as outras questões eram subjetivas, questões que nós chamamos de aberta, né? Para vocês escreverem, perguntando qual era o tema, quem eram os personagens. E aí tinha a 8ª questão, que era para marcar verdadeiro ou falso, e a sequência é F, V, V e V. Ou seja, só tinha uma falsa, as outras eram todas verdadeiras. Na página 13, as questões de marcar seguiam a sequência. Letra A, depois letra D, na página 13. Essa aí que a senhora falou agora, da atividade, é a página 11, que fala assim, a partir da leitura dos trechos... A última que eu falei de marcar verdadeiro e falso? Sim. Sim, a partir da leitura dos trechos, julga os itens verdadeiros ou falsos? Isso mesmo. A sequência é F, V, V e V. Só tinha uma falsa. Eu errei uma. Tá bom, pronto. E aí, na página 13, letra A, depois letra D. Na página 14, letra D, para a questão... para a primeira questão de marcar. A questão 5, letra A. A questão 6, letra C. E aí a gente vai para a página 15. Na página 15 a gente tinha da questão... A senhora já está na onde, Pro? Nas tirinhas? Página 14. Ô, Aninha, por favor, licença. Oi? Página 14 agora. A página 14... a questão 8, né? Marca seguir a opção não correta. Não. Peraí. Gente, Não. É porque esse módulo não é completo, ele atrapalhou a vida da gente todinha, sabia?
A gente tem que voltar para aí para onde a senhora mandou. Eu digo agora para vocês. A questão 4 da página 14, letra D. Eu falo agora para vocês. A questão 5, letra A. Não, então aqui tem pouquinho. A questão 6, letra C. Ok, pronto, já vi aqui. E a 7ª era subjetiva, né? O potencial de criação do emprego a nível local já está dividido. Aí era uma questão para vocês responderem subjetivamente. E aí, por fim, na página 15, a questão 8 é a letra D e a questão 9, a letra B. Óbvio que quem foi me mandando, eu fui colocando lá, né, a organização no meu caderno, na minha listinha, mas eu estou fazendo aqui questão de dizer o gabarito para vocês, tá bom? Então, vamos na sequência. Vamos na sequência, tá? É importante saber diferenciar essas tipologias textuais. Por quê? Porque nós entramos em contato diariamente com diversos tipos de textos. E o mais adequado seria se nós conseguíssemos distinguir se o que está em nossas mãos é uma notícia, se o que está em nossas mãos é uma bula de remédio, é uma prescrição médica, se é um guia de viagem, se é uma crônica, se é uma dissertação. Então, é importante a gente conseguir diferenciar, distinguir que texto é esse que eu estou lendo, que texto é esse que me entregaram. É um relato? Né? É um texto argumentativo que traz uma opinião, que traz uma tese? É um texto que apenas conta uma história? É um texto que conta uma história, mas tem inúmeras descrições, tem elementos descritivos. Então, é muito importante a gente saber identificar esse tipo de texto. Isso ajuda, inclusive, a compreender o contexto, né? Compreender a situação ali. Então, essa é a importância, além, é claro, de tornar o nosso conhecimento mais amplo, mais vasto. Todo conhecimento vale a pena, minha gente, desde que a alma não seja pequena. Já nos disse Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí, depois disso, a gente veio para interpretação de texto. A interpretação de texto, ela não é muito demorada, mas ela exige de nós algumas observações. E essas observações, elas perpassam, de novo, eu quero reforçar, pelo contexto. E eu expliquei para vocês que contexto nada mais é do que a situação. Eu preciso olhar para aquela tirinha, né? A tirinha que apareceu aí várias vezes no módulo de vocês, a partir da página 13, da página 14. Olhando para as tirinhas, é importante a gente perceber que personagem é baixa esse. A aula, professora, olha aí para... Não estou ouvindo nada mais a senhora. Diga, Maria da Conceição. Gente, aconteceu só comigo ou vocês estão ouvindo a professora bem baixinho? Gente, só a Maria está me ouvindo baixinho ou todo mundo? Acho que foi contigo, Maria. Está normal. Eu vi você agora. Vou me aproximar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Olhando, por exemplo, para essa tirinha que tem os vikings, né? A tirinha de H. Vocês vão observar as vestimentas, vão observar as falas, vão observar, inclusive, o lugar, né? A disposição dos móveis. Isso é a gente compreender, isso é a gente interpretar texto. Não só fazer aquela leitura rápida, aquela leitura superficial. Porque esses detalhes, eles contam muito. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma pessoa usando aí um chapéu estranho, que eu nunca vi esse chapéu, né? Eu estou vendo aqui que a fala dele é indo numa direção machista.
e eu preciso compreender e interpretar esse texto. Então, olhe bem. Quando eu me faço essas perguntas, eu começo a compreender coisas. Nós estamos falando de um casal de viking, né? E nós sabemos que o período da história em que eles viveram era um período extremamente violento, tosco, medieval, e a mulher ela era vista como objeto, assim como ainda perpassa nos dias de hoje, mas já foi muito pior. Então, aí fica mais fácil de entender por que, que ele tem essa reação quando ela faz aquela pergunta a ele se não está na hora de ajudar. Se eu entendo esse contexto, se eu entendo quem são os vikings na história, se eu entendo como eles se comportavam, fica mais fácil de entender a fala do personagem. E aí eu vou para a tirinha de Calvin. Calvin é um menino preguiçoso, né? É esse personagem que aparece aí para fazer uma crítica para as crianças que não gostam de ler, que não gostam de estudar, que tentam ludibriar os pais, né? Dar o golpe, como a gente costuma dizer. Também, se eu compreendo isso, fica mais fácil de entender por que ele não gostou quando o tigre disse que ia ler ao invés de brincar. Então, é fácil a gente entender se a gente compreender o contexto. Se eu souber quem são os personagens, se eu pesquisar, se eu der uma olhada, se fizer uma leitura com mais atenção, eu vou chegar a uma conclusão mais rápido e mais eficiente. Então, interpretar é, acima de tudo, compreender qual é a situação, qual é o contexto em que essas personagens se encontram, certo? Sobre isso, alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Então, na sequência, eu falei com vocês sobre os documentos formais. E aí eu trouxe aqui um slide, né, sobre o ofício, a estrutura dele, que precisa de um vocativo, que precisa de data, que precisa de um corpo do texto, que precisa de assinatura, de um destinatário. Então, eu coloquei para vocês tudo bem detalhadamente, como cada texto formal se estrutura, se organiza. E aí eu fui apresentando o ofício, falei depois da ata e, por fim, do currículo, né? Nós vimos aí que existem mais de 17 tipos, só que normalmente a gente usa o currículo chamado currículo vitae, que é o currículo da vida, né? Da vida da pessoa. Por isso, ele é o mais conhecido, porque é aquele que a gente entrega quando a gente tem a intenção de conseguir o emprego. Então, é importante a gente saber fazer, evitar trazer informações desnecessárias, colocar os nossos dados em ordem decrescente, né? Do mais novo para o mais antigo, e assim sucessivamente. E aí, até aqui tudo certo? Certo, Ana Paula? Ok. Aproveitem para tirar as dúvidas para a prova, se alguém tiver, tá bom? A estrutura do ofício, inclusive, está aí no módulo de vocês, ó. Cabeçalho, local e data, destinatário, assunto, tá tudo aí bem detalhado no módulo de vocês, na página 16. O currículo também, né, com os dados pessoais, o objetivo profissional, tá tudo muito bem detalhado aí para vocês. A formação acadêmica, os cursos complementares, tudo isso está aí e foi bem detalhado aqui no slide também. Depois a gente falou sobre CIPA, né? Eu trouxe aqui, fiz questão de falar sobre esses documentos, porque eu sei que vocês, com certeza, já sabem que ela é obrigatória, né? Tem as normas, nós precisamos dos ambientes regulamentados, até para uma precaução e uma garantia para o colaborador. Então, nós sabemos disso. Então, essa comissão interna de prevenção de acidentes, ela é importante. Inclusive, eu não sei se um de vocês fazem parte dessa comissão, mas deveria fazer, porque a comissão pede nos critérios que um dos colaboradores seja também parte desse conselho. Vale a pena ficar atento, saber quem é que representa vocês, quem é que está atento a essas informações dentro da instituição.
ok? Trouxe para vocês também a informação de outras questões que não estão aqui no módulo. Mas falei da importância de vocês organizarem cartas de recomendações, cartas argumentativas, para que vocês possam fazer aí as reivindicações de vocês de uma forma mais objetiva, que tenha um respaldo diante das outras pessoas, né, da instituição. Uma petição online, que é a mesma coisa que um abaixo-assinado, isso também pode ser aí válido para quando vocês estiverem necessitando de fazer uma reivindicação. Então, são informações importantes que, às vezes, a escola não nos dá. Né? A escola regular, ela foge desse tipo de informação, e eu acho importante, por isso eu trago aqui para vocês, porque eu sei que, em alguns momentos, a gente fica assim, meu Deus, eu estava precisando fazer isso, mas não sei nem por onde começar. Aí vai procurar outra pessoa. Então, entendam que é legal, que é justo e que é um documento formal. Teve assinatura, ganha valor de documento. Tá certo? Depois, nós falamos sobre a anamnese. Trouxe para vocês aí essa possibilidade de vocês registrarem nessa triagem, que eu tenho certeza que alguns já fizeram, já passaram pela triagem, já fizeram a triagem com outras pessoas. É um procedimento aí bem conhecido de vocês. Certo? E eu também fugi do módulo quando trouxe para vocês comunicação oral e expressão, porque eu sei que é um grande desafio falar em público. Existe um documentário e um documento em Harvard que trata justamente desse assunto. Eles comprovaram que para quem não sabe, né, Harvard é a universidade mais famosa e mais importante dos Estados Unidos. E eles comprovaram que os estudantes, os universitários de lá, eles concluíam o curso com a formação técnica impecável. Mas quando chegava o dia da colação de grau, a dita formatura, né? A maioria deles fugiam da oratória, fugiam do palco, fugiam da expressão oral. E aí eles começaram a perceber que a instituição ela tinha muita preocupação com a parte técnica, mas tinha pouca preocupação com a oralidade. E a oralidade sempre é um desafio na vida das pessoas. Saber se colocar diante de uma plateia, né? Gesticular na medida certa, nem de mais, nem de menos. Não ficar recostado na parede, achando que está em casa. Eu já tive alunos que vão apresentar seminário, aí cruzam os braços, outro bota o pé na parede, outros sentam. Então, assim, é importante a gente perceber que o nosso corpo ele tem uma linguagem e que essa linguagem ela é muito bem observada porque está nos assistindo. Então, a nossa expressão oral, o nosso tom de voz, a maneira como a gente se posiciona, né, a nossa postura, tudo isso conta numa boa apresentação. Inclusive, aí, trouxe para vocês as falas de vocês com os DDS, né? Falei, inclusive, de uma pessoa que acabou perdendo aí o emprego, porque todas as vezes fugia dessa atividade oral. Então, é importante a gente observar. E, além de observar, treinar. Existem técnicas. Você pode fazer isso com seu familiar em casa, na hora de fazer o seu exercício, né? Olha, deixa eu te mostrar aqui para ver se está bom o que eu vou dizer. Faz o treino no espelho, respira, exercita o exercício da respiração. Diante de uma plateia que você está muito nervoso ou nervosa, muito bem, Bruna. Então, já deve estar acostumadíssima. Respira, porque a respiração ela ajuda a acalmar os batimentos cardíacos e você vai procurando um centramento, né? Vai equilibrando as emoções. E, por fim, trabalhar com a autoestima. Acreditar mais no seu potencial, estudar, aperfeiçoar, porque assim, é uma receitinha. Eu estudo o que eu vou falar, eu planejo a minha fala, e agora que eu já sei que eu sou capaz, eu vou trabalhar a partir disso. Não há o que temer se eu fiz o dever de casa. O dever de casa que eu estou dizendo aqui é o estudo, o planejamento. Porque também não há como se sair bem numa apresentação sem fazer, né, a pesquisa, sem aprofundar o que vai ser dito. Aí é milagre. E milagres acontecem, mas
Não é assim toda hora, né? Precisa merecer o milagre para ele acontecer. É isso? Quer relatar um pouquinho, Bruna, para a gente como é a sua experiência diária? Pronto. Todos os dias o cliente dá um tema, fora as campanhas, a gente tem que fazer os DDS todos os dias. Hoje eu fiz o DDS falando sobre o Covid, sobre a importância de uso dos IPIs, e desejei Feliz Natal para os colaboradores. E durante a semana a gente faz o DDS falando sobre acidentes no trabalho, sobre o uso correto dos IPIs para evitar acidentes. Eu coloco o tema da saúde também, a importância de aferir a pressão, de verificar a temperatura corporal, por questão da pandemia, né, do Covid, várias outras Tinha uma torneira ligada aqui na minha assuntos que a casa quando você gente começou a falar. Você pode leva para o repetir? DDS Diariamente à frente de você sugere um os tema ou alguém sugere colaboradores. para você? Eu não entendi. Eu faço diariamente junto com o engenheiro de segurança e o técnico de segurança do trabalho que Sei. fica à frente da atividade. Até o momento, o efetivo está em 45. Então, eu faço o DDS para 45 colaboradores. Certo. Uma perguntinha. Varia de pessoa para pessoa ou você é a única que faz o DDS? Varia. Faz o técnico de segurança e o engenheiro de segurança. Certo. Mas a saúde tem a obrigação de fazer uma vez por semana. Só que o cliente é como exigente, que é a Enel, a Enel, eles querem que a gente faça em conjunto, os três juntos, todos os dias, que é diariamente. Isso. Certamente, quando você começou, quando você recebeu essa tarefa, dava ali um friozinho na barriga, mas com o treino a gente vai ganhando mais confiança, não é verdade? Nos primeiros dias eu fiquei nervosa, é, esqueci o que eu falava, eu fui treinando no espelho, como assim? É isso. É por isso que eu falo da importância da gente se colocar à disposição. Não Não ficar ficava mais fugindo sempre, né? nervosa. Só que E aí os meninos me uma ajudavam vez que muito você também. recebeu a tarefa, procure se organizar para que você ganhe mais autoconfiança ainda. Desculpa, pode continuar. Não, eu não fugia. Eles me davam, dizia, hoje você vai. Ó, eles me deram essa função. Além de fazer os DDS, fazer a campanha, esse mês foi do Dezembro Vermelho, que fala sobre a luta da AIDS, né? E mês que vem, ano que vem, vai ser o da Isso, Verão Saudável. E, questão além da disso, também prevenção tem do o HIV. treinamento de primeiros socorros. Então, essa função não foi fácil para mim, mas aí, isso. É isso. Tudo na vida, Não é fácil, mas a gente consegue, fora os relatórios, né? Que são muitos relatórios. tudo na vida com dedicação, né? Boa vontade, esforço, a gente consegue, a gente vai desenvolvendo. Importante é a gente se colocar à disposição e outra coisa, fazer o que vocês estão fazendo, que é buscar especializações, buscar conhecimento. É muito importante a gente não ficar acomodado, né? Deixar a rotina tomar conta. Ou, às vezes, eu encontro muito, principalmente nos cursos técnicos, eu encontro muito pessoas que acham que porque elas estão atuando só naquela área, que elas não devem saber sobre outras coisas, elas não se interessam sobre outras áreas, não se interessam sobre outros assuntos. Isso é um erro gravíssimo. A gente deve saber sobre tudo e sobre todas as coisas, porque tudo está interligado, tudo tem a ver com a nossa vida. Se eu não preciso agora, nesse exato momento, mas em um outro momento eu deverei precisar. Quem me chamou aí, pode falar. Quem Tá falou, Pro? escutando?
Oi, Estou ouvindo. Bruna. É muito bom quando a gente começa a trabalhar, a gente não só estudar na nossa área. Eu trabalho no parque eólico. Nesse momento, eu trabalho com a Enel em uma construção de uma subestação. Então, eu Está cortando um pouquinho o seu pergunto microfone, mas eu entendi muito, que você eu falou. estudo muito a parte de segurança também. Eu pergunto como vai ser a atividade, quais são os riscos que estamos expostos. Eu pergunto muito o engenheiro de segurança. A gente trabalha em conjunto, então é muito bom você trabalhar em conjunto e você perguntar, porque você aprende. É verdade. Uma dica que eu posso dar para vocês é a seguinte: sejam curiosos, não tenham medo de perguntar, se interessem por qualquer coisa que vocês percebam que vai colaborar, que vai agregar no trabalho de vocês. Não tenham preconceito com conteúdos que vocês muitas vezes acham que não fazem sentido, porque tudo que a gente aprende em um momento vai servir. Então, é muito, muito, muito válido a gente ter essa curiosidade de descobrir as coisas, de perguntar, de se interessar pelo que acontece no nosso entorno, porque isso vai construindo o nosso conhecimento de maneira mais ampla, né? Se você não pensa assim, você pensa quadrado, né? Essa mesma direção, seu conhecimento fica limitado. Então, é bom a gente ter uma amplitude de informações, isso vai colaborar com o nosso desenvolvimento profissional. E não é ainda por fim, que eu estou deixando o relatório para o final, mas falei com vocês sobre os textos imagéticos, que foi justamente ontem, né? Os textos multimodais. Os textos multimodais são aqueles que o nome diz, não é? Multimodelos, multiformas, vários modos de se apresentar. E eles apresentam uma linguagem mais completa, que é uma linguagem por meio da linguagem mista, texto escrito e texto não verbal, a imagem. E a imagem, apenas a imagem, ela é um texto não verbal. É um texto que vai apresentar para a gente um pouco maior grau de dificuldade de compreensão, porque exige uma interpretação mais minuciosa dos detalhes, das cores, sempre observar a legenda. Aí eu trouxe para vocês um mapa dos países falantes da língua portuguesa e também o mapa de risco do ambiente de trabalho de vocês. É importante a gente ter uma atenção quando a gente entra, né, adentra em um ambiente. Os símbolos estão lá, as imagens elas estão ao nosso redor, mas quantas vezes a gente para interpretar, para olhar, para entender, e às vezes a gente fica anos na mesma instituição e não se dá conta, fica alheio, né, ao que está ali na parede, ao que está sendo dito, e é bem ruim. Fora os documentos que você tem que entregar. É isso, Bruna? Ah, sim, sim. Ler, e isso é muito importante. É uma observação muito importante. Ler antes de entregar ou de assinar. Fora os documentos, Pro, que eles que é APR, APT, né, que é a permissão de trabalho. Então, você tem que ler tudinho antes de assinar. Checklist. Isso. Que são ali, né, normalmente as regras, os critérios que você deve fazer ou não fazer. E aí é importante você estar ciente disso. São as diretrizes Exatamente, da empresa. as normativas. Então, vale lembrar de ler antes de assinar qualquer coisa. É uma boa observação. Às vezes, a depender do grau de leitura, né, as pessoas ficam um pouco com preguiça de ler o documento, mas é muito importante. Isso é tão verdade que quando você pega um documento para assinar que você vai ler, normalmente a pessoa que entregou o documento, ela fica um pouco impaciente, porque ela não está acostumada a ver pessoas que
recebem algo para assinar e fazem a leitura. Geralmente as pessoas assinam sem ler, né? Então é um péssimo hábito que tem que ser desconstruído aí em nossa sociedade. E trouxe para vocês também. Fora que você tem que ser muito observadora, né? Tem que observar muito o seu local de trabalho. Sim. Tem muitas coisas que eles te colocam ali à frente do serviço para ver se você vai conseguir desenvolver aquela atividade. Semana passada, eles me deram o plano de contingência e o plano de sanitização. Aí eu tenho que desenvolver o plano de sanitização. Aí eu vi a importância também do plano de hidratação, por questão que aqui é muito quente. E aí, eu fiz o plano de hidratação, mandei para a empresa que era para poder a empresa assinar, verificar se estava tudo corretinho e mandar para o cliente. E aí a outra enfermeira da outra empresa não fez. Aí então eles pegaram, as duas empresas que fizeram e a outra que não fizeram, e aí a outra empresa já teve que pagar multa por questão que não estava seguindo as diretrizes. Então, eles não te avisam, ele deixa nas mãos de você, para você observar e para você agir. Tomar a iniciativa, não é isso? Então, isso tudo é muito importante e válido, principalmente quem lida com documentos, não é? Com assinaturas, isso é muito importante de ser enfatizado aqui. Muito bem. Então, quando eu trouxe esses conteúdos para vocês, certamente, em algum momento, vocês perceberam a necessidade de dar uma atenção maior, não é? Para a leitura, para a interpretação, para a escrita. Descobriram que escrever exige treino, exige muitas vezes um tempo. Então, isso tudo é um indício de que a nossa vida precisa de muitas outras informações, não só da área técnica especificamente que a gente atua. É importante a gente ter, como eu já disse, né, a curiosidade de descobrir sobre todas as outras coisas que nos cercam. E eu deixei o relatório por último, justamente porque eu sei que é o ponto que vocês mais se demoraram. Eu já fiz uma aula explicativa, depois voltei com o modelo de relatório, dei uma metade de uma aula para vocês começarem a fazer o relatório de vocês, e eu acredito que isso facilitou bastante para algumas pessoas que estavam com dificuldade. Mas, ainda assim, vou revisar mais uma vez. Principalmente porque eu recebi hoje, né, uma pergunta, perguntando para mim se era para colocar no lugar de relatório de estágio, relatório de experiência. Acho que era uma coisa assim que estava na pergunta. Não, gente, o nome vai ficar relatório de estágio supervisionado mesmo. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que eu abri mão de vocês colocarem coisas relacionadas ao estágio, porque vocês já são profissionais da área. Eu estou dando aula para especializandos. Então, eu acredito que a grande maioria, a esmagadora maioria aqui, já tem uma experiência, já está atuando em alguma área da saúde. Mesmo que a especialização seja em enfermagem do trabalho, mas vocês estão atuando em setores que, de um modo ou de outro, estão relacionados com esse curso especificamente. Então, vocês vão colocar no relatório as experiências que vocês estão tendo agora, ou que tiveram anteriormente, mas é como se vocês estivessem desenvolvendo essas experiências em um estágio. Para que vocês entendam que vai acontecer, quando vocês estiverem próximos de concluir a especialização, um estágio para algumas pessoas, para outras, elas irão entregar para a coordenação uma declaração dizendo que ela já atuou na área, mas ainda assim o relatório precisará ser entregue. Então, aqui é um treino para que vocês entendam a importância e o modelo, a estrutura de se fazer um relatório. Pode, inclusive, pegar parte do que foi feito agora, que está sendo feito agora para essa disciplina, e agregar
com as atividades do estágio no curso final, no término do curso de vocês. Então, vamos lá mais uma vez, né? A estrutura é aquela que eu apresentei antes de ontem. Nós temos uma capa, uma contracapa, temos a descrição da empresa, né? Que eu já abri mão para vocês, disse que se tem CIPA ou se não tem CIPA. Se você souber que tem, você coloca lá. Se não, você deixa em aberto, tá? Então, todos os dados que vocês perceberem que não tem como vocês confirmarem, ou porque não estão mais na empresa, ou porque a empresa não possui, deixa esse campo em branco, ok? Depois tem a introdução, que a Pro já explicou inúmeras vezes, que ali vocês irão apresentar o estágio, né? A importância de se fazer um estágio. Por que que o estágio existe? Eu digo para vocês uma coisa. Na minha área, o estágio ele serve para duas coisas. A gente brinca com isso, né? Os professores brincam com isso. Ou você desiste de ser professora e não quer nem saber mais dessa profissão, ou você se apaixona mais ainda e segue em frente. Porque quando você se vê numa sala de aula pela primeira vez, no seu estágio, você só tem esses dois caminhos, essas duas reações. Ou você desiste porque percebe que não é aquilo que você quer, ou você se apaixona e dá continuidade na sua carreira como professora. No meu caso, foi amor à primeira vista. Então, é importante o estágio, ele valida os nossos conhecimentos e também nos proporciona experiências que garantem se é isso ou não que eu quero para a minha vida. Né? Isso é muito importante. Então, vocês vão apresentar a importância do estágio, a importância da profissão de vocês, não é? Profissional no mercado de trabalho, atualizado, eficiente. E aí vocês vão apresentando a importância desse estágio que vocês estão fazendo, que não é um estágio, mas que já é atividade prática. Depois vem o objetivo geral e o objetivo específico, que eu também já ensinei como é que se faz, né? Começar com os verbos no infinitivo, que são as terminações em R, observar, aprofundar, concretizar. Então, esses verbos que fazem com que tenha uma ideia de que é impessoal. Aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de especialização em enfermagem do trabalho e ganhar experiência prática. Pronto, isso é um objetivo geral. Já os específicos, eles já são mais detalhados. Operar instrumentos, observar o ambiente de trabalho como objetivo de aprendizagem, fazer trabalhos colaborativos. Então, são coisas mais específicas, mas também devem sempre iniciar com os verbos que terminam em R, que são os verbos no infinitivo. Ok? Depois disso, a gente vem para o desenvolvimento, que agora é a hora de colocar todos os detalhes em prática, dizendo, no primeiro dia, ao chegar na instituição, e aí você vai contando, relatando toda a sua trajetória, trazendo detalhes, trazendo imprevistos, trazendo suas ansiedades, seus medos, suas vitórias, suas conquistas, mudança de setor, né? Cheguei para ficar em um setor, depois fui levada para outro setor. Tudo o que acontecer nesse período vale ser colocado ali. Só que, assim, em uma ordem sequencial, nada desajustado, né? Primeiro, segundo, terceiro dia. Ou, se não quiserem por dia, pode ser na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, né? O primeiro mês. Vocês vão observar o que fica mais apropriado para vocês colocarem. Se é por dia, se é por semana, se é por quinzena, se é por mês. E, por fim, as considerações finais, que são as conclusões. A hora de apresentar os ganhos, né? As conquistas, as aprendizagens, fazer os agradecimentos. E isso tudo já é muita coisa se a gente trouxer realmente a bagagem que se conseguiu. Lembra aí, desde o seu primeiro dia, como é que foi, seu nervosismo, sua ansiedade,
né, seu treino, suas habilidades sendo colocadas à prova, até o momento em que você está já mais apta, mais acostumada, já mais tranquila ou mais tranquilo. Então, isso aí vai chegar na conclusão final de vocês. Vale lembrar que eu falei de citações, eu falei que precisa fazer uma pesquisa, né? Porque tem as referências. Então, essa pesquisa, ela pode ser para dar um exemplo, para falar de um profissional especializado que está fazendo um estudo, trazendo uma novidade para o mercado de vocês, para a área de vocês. Vocês podem colocar um trechinho lá do que essa pessoa está dizendo, está abordando, e colocar o site, colocar o endereço dessa pesquisa nas referências, que é a penúltima lauda, né? Quando vocês vão colocar os endereços de onde vocês pesquisaram, de onde vocês retiraram aquilo que vocês colocaram lá, ou na introdução, ou no desenvolvimento. Na conclusão, não cabe mais citações, porque já é o momento de finalizar. Lembrando também que eu coloquei para vocês exemplos de frases, né? Frases introdutórias. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o estágio supervisionado em enfermagem do trabalho, ou ainda, o relatório em questão visa apresentar as atividades desenvolvidas no estágio supervisionado. Isso vai ficar bem a critério, mas não deixem de iniciar com uma frase introdutória, como eu fiz aí uma observação numa colega de vocês. Porque se não colocar essa frase introdutória, o texto começa meio solto. Então, tentem lembrar, né? Eu já vou até interromper aqui, antes de chegar nos anexos, para dizer o que foi que o técnico do CETEC me falou. Pediu para transmitir a vocês o seguinte, que vocês indo buscar essas aulas no YouTube do CETEC, não tem erro, que ele posta no portal e posta lá no YouTube também. Então, se vocês procurarem lá no YouTube do CETEC essas aulas, vocês irão encontrar. Pelo menos foi essa a informação que ele pediu para eu passar para vocês. Certo? Compreenderam? Já está um pouco desorganizado. Já está um pouco desorganizado isso aí. Né? Aí já vai ser portal, uma questão. Portal, é preciso que se faça funcionar, é preciso que se faça valer, né? Viu, Maria? Aí vai ser uma questãozinha para você anotar e depois já conversar com eles, tá bom? Eu até sugeri uma coisa para ele, eu não sei se ele vai depois aderir. Mas eu sugeri o seguinte, eu não sei se ele vai aderir, mas eu sugeri que ele fizesse um cardzinho desse estilo Canvas, com o passo a passo de como vocês acessarem o portal. Mas eu não sei se ele vai aderir à minha sugestão, mas eu dei essa sugestão para ele, para que ele pudesse enviar depois nos grupos e vocês terem ali o passo a passo, né? Faz assim, faz assado, entra aqui, sai ali. Acho que isso é importante. Mas, enfim, estou repassando a informação, tá bom? E aí, por fim, nós temos os anexos. Os anexos é a última lauda onde vocês vão colocar a foto. Outro dia, o colega de vocês me perguntou, é obrigatório? Porque não entra como obrigatório. Para esse nosso trabalho, vocês vão colocar lá uma imagem. Se você estiver realmente trabalhando, uma foto sua fazendo a sua função já resolve, né? Se você não estiver atuando nesse momento, que eu já percebi aqui que são poucos os que não estão atuando, você pode pegar uma foto, né, da internet, claro que vai ter que colocar lá o endereço de onde você retirou, que corresponda à sua atividade que você descreveu no relatório. Não pode ser uma imagem aleatória, certo? Então, meus queridos, esse é o modelo estrutural do relatório de vocês. Agora eu quero chamar a atenção para algumas coisas que não tem muito a ver com o relatório, mas tem a ver com tudo.
algumas coisas de concordância que eu fui observando ao longo do processo, e como eu sou professora de linguagem, eu não posso me furtar de dar essas informações para vocês. Então, veja bem, eu tenho observado que alguns, né, e não foram poucos, usam a seguinte expressão: ele deu a informação para mim passar para vocês. Imagine se eu tivesse falado assim agora. Ele deu a informação para mim falar para vocês. Para mim falar é uma expressão que não existe, tá? Na gramática. Para mim falar, para mim usar, para me vestir, para me dizer, não existe. Me não conjuga verbo. O pronome me só existe para o final da frase, né? Então é assim, para eu falar, para eu transmitir, para eu dizer, para eu comunicar. Porque eu sou a primeira pessoa do singular, eu conjugo o verbo. Me é um pronome pessoal do caso oblíquo que não conjuga verbo. Então, quando você usa esse me, como se ele fosse possível de ser usado aqui, você está cometendo um erro de concordância. E é algo que precisa ser observado em nossas falas, certo? É importante chamar atenção para esses detalhes, porque a linguagem formal, ela cabe no nosso ambiente de trabalho, numa apresentação, né, de um curso como o de vocês, de uma especialização. No relatório, vocês também irão usar uma linguagem mais formal. Então, ao invés de usar o a gente, usa o nós, né? Nós, enquanto técnicos em enfermagem. Então, procurem trazer informações, expressões mais formais, porque isso ajuda a deixar o texto com maior qualidade. É algo que, às vezes, passa despercebido, porque a fala, né, ela se torna um hábito, mas eu achei importante lembrar para vocês aqui. Outra coisa é quando vocês forem dar um exemplo, sair do achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Troca o eu acho pelo eu acredito. Vocês vão ganhar mais credibilidade com isso, né? Ah, eu acho que devia ser assim. Não. Se você acha, então você já não tem muita certeza, sua opinião já não vai ter muita validade. Então, eu acredito que se as coisas forem feitas dessa forma, terão um melhor resultado, ou sairão melhor. Certo, gente? São coisinhas básicas, mas que vale a pena a gente observar. Outras coisas são só detalhes mesmo de concordância, né? Observar que quando a gente fala os colegas, não falar os colegas, fazer a concordância de número aí direitinho, isso tanto para fala como para escrita, tudo isso parece não ser importante, mas para quem está nos observando, denota se você tem ou não, né, o domínio da língua que você fala, que é esse nosso idioma da língua portuguesa. Dúvidas, perguntas, sugestões, alguma coisa, meu povo? Tudo tranquilo? Por enquanto, não. Tudo certinho? Nossa aula de hoje, ela é isso aqui, é uma revisão, tá? Para vocês tirarem as dúvidas para a prova. Eu já fiz questão de ir do primeiro ao último conteúdo, inclusive trouxe aqui conteúdos que não estão no módulo, mas que eu achei que eram relevantes para vocês. Dei, né, tempo para que vocês pudessem iniciar o relatório. E hoje, como nossa aula também vai terminar mais cedo, acredito que alguns de vocês ainda estão trabalhando no relatório, até porque o prazo final é o dia 27. Então, se ainda tiverem dúvidas, estou aqui à disposição, como sempre, para sanar as dúvidas de vocês e garantir que a gente tenha aí, né, uma tranquilidade aí no Natal e no Réveillon, que se aproximam, sem mais nenhuma tensão, nenhuma ansiedade aí com esse trabalho. O que é que vocês ainda querem saber? Está tudo certo? Está tudo tranquilo? Todo mundo já entendeu? Como é que vocês estão? Posso falar, professora? Sim. Em relação àquela última folha do relatório, onde está escrito coordenação pedagógica, eu vou assinar o que ali? Porque eu acredito que no dia que eu falei sobre isso, você estava de plantão. Eu dispensei aquela folha. Eu disse que ela
Para o meu trabalho, não será necessária. Ela só será obrigatória quando você fizer a sua entrega final, quando você for entregar para a coordenação do CETEC. Pronto, Entendeu? ok. Eu estava no plantão e estava assistindo e Ela estava está no no, tempo lá. ela tá no modelo mesmo, porque o modelo ele é padrão, né? Professora, Professora, em relação à prova, ela tem limite de horário? Porque eu nunca fiz prova da CETEC, entendeu? Aí eu não sei como é que funciona a prova. Meu querido, essa informação eu vou ficar lhe devendo, porque como a prova é feita online e ela geralmente ela é feita depois que os professores terminam o curso, a disciplina, a gente não tem essa informação, mas eu posso procurar para você. Depois você pode me dar um oi, que eu procuro descobrir se tem tempo, se não tem tempo. Diga, pelo menos a Josane. prova que a gente fez de psicologia não teve tempo, não. Pronto. Então, acredito que vai seguir o mesmo padrão, viu? Você que me perguntou sobre o tempo, as meninas estão aqui dizendo que a prova que elas fizeram sobre psicologia não teve tempo, não. Vocês ficaram livres para responder. Pronto, obrigado. Por nada. Diga, Josane. Quando a gente fez a prova de psicologia, que foi a última matéria, que a primeira a gente não fez essa prova online, mas na prova de psicologia a gente recebeu a orientação de que quando a gente desse início, não podia, tipo, vamos supor, que se tiver 20 questões, eu não podia responder duas, fechar e depois voltar novamente para terminar, não. Uma vez aberto, teria que ser concluído para fechar. Só isso. Duas abertas que você fala é o quê? Deixar as questões em aberto, é isso? Não, tipo assim, eu tenho agora meia hora, eu vou aproveitar e vou fazer um pouco, depois eu fecho e volto de novo. Não. Uma vez aberta, você tem que responder da primeira à última e fechar. Se eu saber que eu Agora tenho sim, um horário disponível para terminar, eu entro. Se eu achar que talvez não dê tempo, é melhor não entrar, que a orientação que a gente recebeu foi essa. Pelo menos a que eu lembro foi isso. Para sentar informação direitinho importante. lá. Foi isso Se for mesmo. para começar, que Isso termine, mesmo, é isso? Josane. É exatamente isso, Josane, que você está falando, Pro. Eu afirmo. Quando a gente abria, tinha um tempo da gente, não tinha tempo determinado, mas a gente tinha que abrir e finalizar a prova, entendeu? Respondendo todas as questões. Uma informação importante aí para quem nunca fez a prova pelo portal, viu? Começou, tem que concluir. Muito bem. Mais, vamos lá, quem dá mais? Mais alguma coisa? Esse relatório que vamos entregar para o CETEC vai ser o relatório final do curso, não é isso? Dessa sua especialização, exatamente. Mas você pode pegar toda a estrutura desse que você está fazendo para mim, inclusive aproveitar a introdução, aproveitar parte do desenvolvimento, para você continuar. É uma continuidade quando você for fazer isso aí. Então, assim, não necessariamente são dois. Você pode usar o mesmo e fazer adaptações. Entendeu? Só acrescentar, entendi. Compreenderam? Ô, Pro, uma dúvida. Será que a gente ainda vai fazer de novo esse relatório durante esse curso, ou esse vai ser o único do curso? Um outro além do que vocês estão fazendo para mim? Sim. Será que uma outra disciplina vai pedir Eu novamente? acabei... Não. Olha só, eu acabei de explicar o seguinte. Quando vocês fizerem um estágio ou não, porque algumas pessoas que estão atuando na área, elas pedem uma declaração do diretor, do coordenador, de quem for o responsável, e entregam para a coordenação do CETEC. Só que, ainda assim, precisa entregar o relatório das atividades desenvolvidas no trabalho. Então, de um jeito ou de outro,
vocês teriam que fazer esse relatório. Estão compreendendo? Sim, é isso que eu já esperava no curso, né? Eu considero que o curso foi igual ao curso técnico que a gente fez e tinha esse relatório no final. Aí entendo que agora, na sua disciplina, já está realizando o relatório. Eu só espero que outra disciplina não faça isso. Não, ninguém vai mais pedir. Agora, o que é que vai acontecer? Quando você for entregar para a coordenação, você vai precisar ajustar, adaptar e trazer outras informações adquiridas no processo, porque seu curso não acaba agora. Então, você vai ganhar outras experiências ao longo do processo que você vai agregar no seu relatório, entende? Então, na verdade, ele vai ficar adormecido e depois ele vai voltar a funcionar novamente com novas informações. Você pega o seu relatório, lindo e maravilhoso, que eu espero, tá? Estou esperando de todo mundo lindo e maravilhoso, viu, gente? Vocês pegam o relatório e vão observar quais são os pontos que vocês podem acrescentar, ou quais são os pontos que vocês querem retirar, o que vocês querem ampliar para depois entregar. Compreenderam agora? Eu estou sem entender absolutamente nada. Deixa eu explicar por quê, professora. Porque no começo, quando a senhora falou sobre esse relatório, a senhora falou que a gente pudesse fazer um rascunho, eu estou conversando de um rascunho a respeito de um estágio que você fez. Eu acabei relatando um estágio que eu fiz em 2000, foi até meio complicado para mim, porque eu não estou estagiando, eu estou atuando, eu estou trabalhando. Da cabeça que nós estamos hoje, não dá nem para falar do que a gente está passando. Eu relatei um pouco do que eu lembrei do meu estágio, muito tempo atrás, eu tentei até procurar esse relatório mesmo, mas acabei, acho que quando dessa mudança de Salvador para cá, eu perdi muita coisa. E aí eu falei um pouco sobre o estágio que eu fiz. Eu não relatei nada a respeito do curso que eu estou fazendo agora. Aí agora vocês estão dizendo que é um relatório, que é do estágio, aí olha, confundiu totalmente a minha cabeça. Então, respira fundo aí. Olha só, é porque com a sua carga horária, você tem perdido algumas aulas, eu acho que isso prejudicou um pouquinho. Respira fundo e segue o raciocínio, tá? Acompanha aqui a prova. Acompanha. Nós tivemos 4 aulas, aí eu comecei o conteúdo, né? Primeira semana. Aí na segunda semana, a Pro trouxe aqui para vocês o passo a passo de como vocês desenvolverem um relatório. Inclusive, é essa aula aí que vocês estão dizendo que querem rever essa aula, né? Que a aula está gravada. Ok. Quando eu expliquei o passo a passo, eu disse assim, presta atenção. Quem quiser, olha só, quem quiser fazer um rascunho e mandar para a Pro dar uma olhada, para ver se está legal, antes de fazer o relatório final, manda. Porque aí eu posso dar orientações para como você deve fazer. Só que alguns quiseram fazer o rascunho, outros não. Mas esse rascunho não era o relatório, ele era um modelo, um princípio, para eu dizer assim, olha, Conceição, você está indo bem, ou então, Conceição, você precisa mudar isso, isso e isso. Então, era o processo de construção do relatório, não era o relatório ainda. Esse rascunho, inclusive, eu deixei opcional, né? Teve até alguém que me perguntou, é obrigatório, eu preciso fazer esse rascunho e mandar? Eu disse, não. Ele é opcional. Quem quiser mandar, para eu dar uma olhadinha e dando orientações, beleza. Quem não quiser, tranquilo. Só que aí o que foi que aconteceu? A maioria não quis mandar o rascunho, não quis fazer durante a aula aqui online, mas eu recebi uma quantidade muito grande de perguntas no PV, e aí eu me senti, né, na verdade, incumbida de promover uma segunda aula, um segundo momento, que foi segunda-feira dessa semana, para, de novo, tirar as dúvidas e orientar vocês no coletivo. Mas o relatório nunca deixou de ser para entregar o trabalho. Esse rascunho, ele foi uma proposta minha para quem quisesse ser orientado por fora. Entendeu agora? Pro, entendi. Peraí, Pro.
Entendi, sim, agora eu entendi. Ah, quer dizer que vou elaborar esse relatório e entregar diretamente no CETEC, é isso? Não, meu amor, esse trabalho é para você entregar no meu e-mail. Aí enviar para Porque quando eu você. falo do quando eu falo do CETEC, é porque assim, Maria da Conceição, quando você finalizar a sua especialização, teoricamente, porque a gente está em pandemia, mas o que se espera é que um aluno da área de enfermagem faça um estágio, correto? Correto. Correto, né? Pronto. Ao realizar esse estágio, você deve fazer o relatório sobre esse estágio. Aí você me disse agora, mas eu estou atuando na área, não estou estagiando. Melhor ainda. Se você já está atuando, melhor ainda, porque você tem mais coisas para dizer sobre as suas atividades desenvolvidas. Entendeu? Sei. Tá bom. Vou mudar umas coisas aqui. É isso que tem que estar claro na cabeça de vocês. Se não fosse agora, seria no final. Só que aí vocês não teriam uma orientação. Vocês teriam que fazer por conta própria. Certo? Diga, Josane. Ô, Pro, qual é a parte que a senhora disse aí que pode começar? A senhora deu exemplo falando de o presente, visa, é a introdução ou é o objetivo geral? É a introdução. O objetivo geral, ele começa com o verbo no infinitivo. Certo. Aprofundar, concretizar. A introdução é que tem aquelas frases introdutórias. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar o slide que eu apresentei. Mas eu acho que eu mandei para vocês. Não mandei, não? No grupo? O slide com a introdução, desenvolvimento e a conclusão? Posso mandar. Posso depois procurar e mandar. Porque lá tem exemplo. Oi? A senhora só mandou o modelo do relatório. A senhora não mandou isso aí, não. Porque esse foi uma aula que ficou gravada, eu achei que não fosse necessário. Mas como vocês estão aí com essas dificuldades de acessar os links, eu vou procurar aqui no meu e-mail e depois eu posto aí para vocês os slides. São 3. Um sobre a introdução, um sobre o desenvolvimento e o outro sobre a conclusão. Combinado? Combinado, pô. Obrigada. Eu estou até fazendo aqui. Pronto. Tem alguém chegando aqui, já perdeu toda a revisão. Dona Moça, Edidiane, boa noite, bem-vinda. Perdeu já uma parte da revisão aqui. Eu estou no momento de dúvidas, se ainda tiver, sobre o seu trabalho final, que é o relatório. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, de saber? Já falei com você hoje à tarde, né? Tem alguma outra dúvida? Sim ou não, Edidiane? Tá tranquilo? Eu não escutei não, Pro. Boa noite. O que a senhora perguntou? Entrei agora, acabei de chegar. Eu perguntei se, além daquela dúvida que você tirou comigo hoje à tarde, se ainda tem outra sobre o trabalho. Não, Pro, não. Eu já tirei com as colegas também no grupo. Obrigada. Por nada. Muito bem, meu povo. Estamos chegando aqui no finalzinho, porque essa é a última aula, tá? E eu gostaria de ouvir de vocês, né? Ao longo desse mês, porque nós começamos lá no dia 30. O que é que vocês poderiam dizer a respeito da disciplina, para a gente fechar aqui esse momento? Daqui a pouquinho eu vou colocar aí um cardzinho para vocês no grupo, mas gostaria primeiro de ouvir vocês. Quem pode me dar esse retorno, esse feedback? Gosto sempre de ouvir. A realidade fez a gente voltar ao passado, né, Pro? Estudar tudo de novo. Mas foi bom, viu? Nossa, não! Digo a você que foi bom, porque isso abriu mais a mente. Pelo menos a mim, me abriu mais a minha mente. De desenvolver textos. Quando eu comecei a escrever,
Eu até misturei o desenvolvimento com a conclusão já estava no meio, depois eu li, aí você sabe que uma segunda cabeça é sempre bom. Botei o meu filho para ler e disse, mamãe, isso aqui está mais parecendo uma conclusão do que um desenvolvimento. Isso aqui, minha mãe, já está para a introdução, minha mãe, isso aqui não tem nada a ver. Aí, puta que pariu, meu filho, tem tantos anos que eu estudei, mas é sempre bom. Então, o que a senhora me despertou? Eu preciso estudar mais. Obrigada, Pro. Obrigada mesmo. Que bom, já fico feliz com isso. Porque eu pretendo fazer o Enem. Eu pretendi esse ano, mas foi tanta coisa, que eu não me lembrei. Então, eu agora quero me aprofundar mais, estudar mais. Vou gravar o seu número, vou deixar aqui, se você não se incomodar, porque eu vou atacar a senhora para me ensinar. Porque o ano que vem eu vou fazer o Enem. Muito bem, eu apoio, assino embaixo. Muito obrigada, Muito bem. Por nada. Tem mais alguém? Gostaria de dar aí um retorno? Então, Pode. O que eu queria deixar assim para a senhora é uma forma de agradecimento, de dizer que foi muito bom ter suas aulas, foi de grande valia, assim, particularmente para mim mesmo, né? Acho que acredito que para todos. Aí eu já consertei, tá vendo? Falo acho, lembro na hora, tem que consertar e falar acredito. A gente consegue colocar em prática. Estão aprendendo. O problema é o que a gente já conversou antes, né? Concernente às outras escolas que a gente teve, e a forma que a gente aprendeu, que não foi do jeito que a senhora está ensinando agora. E que mais antes tarde do que nunca, né? E agora já veio uma informação a mais para a gente. Foi muito bom. E assim, chega a dar prazer de ver a senhora falando, como a senhora agora há pouco parou e disse, olha, vou chamar a atenção assim, e deu alguns toquezinhos aí. É bom, sabe? Assim, chega a dar gosto de ouvir. Dá vontade de falar igual, de ser inteligente igual a senhora. Mas foi assim, Você já sobrecarregado. No finalzinho, assim, eu me senti sobrecarregada muito, muito, muito por conta desse relatório. Ainda estou quebrando a minha cabeça demais, ainda não botei, assim, os pingos nos is aí. Eu imagino. E amanhã eu quero começar. Porque quando vocês sentem essa sobrecarga no relatório, a gente sente essa sobrecarga na faculdade com o TCC. Então, eu sei do que vocês estão falando. Dá uma sensação de, meu Deus do céu, parece que a gente não vai concluir, não vai dar conta, né? Mas a gente dá. E eu já quero parabenizar, você está até ampliando o vocabulário, está falando concernente ao que a senhora disse. Veja uma coisa dessa. Então, já quero parabenizar aí que o vocabulário já está sendo ampliado. Muito bem. Aprender é a melhor coisa que tem, gente. É a melhor coisa que existe no mundo, é aprender. Pois é. E aí, quero, se não tiver mais ninguém, os meninos que chegaram depois, conseguiram pegar direitinho o conteúdo, deu para acompanhar, como é que foi? Então, Pro, eu estou ainda meio perdida, mas eu estou me achando. O relatório, eu tenho já uma experiência de fazer, mas assim, ainda não comecei, que eu estou muito acarretada, mas esse final de semana eu envio, no prazo certo, com fé em Deus. Certo. Mas assim, eu estou um pouquinho ainda perdida. Mesmo chegando no meio. Deu sim para pegar, porque eu não estou tão assim longe que eu terminei o curso de enfermagem. Só tenho 2 anos, então ainda está meio fresco algumas coisas. Entendeu? Mas foi legal. Muito estoque, apesar de que eu entrei atrasada, né? Mas eu gostei. Ok. Muito bem. Então, e muito gente, obrigada. E eu quero agradecer. Por nada. E eu que quero agradecer. Quero agradecer por vocês, não é? A disposição. Eu sei que 3 horas seguidas, né? A gente estava fazendo aí 3 horas, 2h30, 2h40, que vocês optaram por não ter o intervalo, mas ainda assim eu tenho consciência de que é um ritmo puxado, principalmente porque a carga horária de vocês também já é puxada.
E é por isso que eu quero dizer que vocês merecem parabéns, porque apesar do trabalho, da família, do cansaço, do momento de pandemia, das questões emocionais, de tudo que vocês já disseram aqui nas aulas, vocês se mantiveram firmes. Eu olhei aqui diariamente, nós nunca tivemos menos do que 20 pessoas, né? Então, é um número muito bom de alunos. Vocês têm tudo para ter sucesso, porque vocês têm propósito, porque vocês têm vontade e conseguem superar os desafios. Que eles existem, isso é fato, e existem em qualquer situação, em qualquer curso, em qualquer área, mas eles existem para isso mesmo, para serem vencidos, para serem transpostos. E eu tenho certeza absoluta que vocês irão conseguir vencer cada um deles e vão chegar no lugar que vocês merecem, tá? Então, parabéns pelo esforço, pela dedicação, pela vontade de aprender. Desejo a vocês um Natal de muita luz, que esse menino Jesus aí que nasceu há mais de 2000 anos atrás possa celebrar em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias. Quem nesse Natal puder celebrar com os seus, já vai ter muito o que celebrar, porque muitas famílias terão um lugar a menos na mesa. E nós sabemos o porquê. Então, já temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, estarmos bem e torcer para que o próximo ano a gente tenha uma maior tranquilidade. Por nada, Vanúzia. Uma maior tranquilidade para fazer os nossos trabalhos, para encontrar os nossos amigos, para sair na rua com mais tranquilidade, certo? Então, obrigada mais uma vez, gratidão pela caminhada, pela jornada juntos e juntas. Dizer que vocês têm tudo para ter sucesso, já estão tendo sucesso, e já, só por isso, já merecem parabéns, tá? Então, foi isso, é isso. Aguardo o relatório de vocês até o dia 27. A prova será dia 28. E eu espero não ter que deixar ninguém depois aí pelo meio do caminho, certo? Vou torcer para que isso não aconteça e vocês possam descansar, pelo menos um pouquinho esses dias, tá? É isso. Vou colocar aqui no grupo. Eu fiz agora à noite. Já. Oi. Beijo, Pro. Tô chamada? Beijo. Oi, tô ouvindo. Foi chamada? Vou fazer. Eu tô postando o cartãozinho porque eu para tenho vocês. ocorrência aqui. Qualquer coisa, a senhora está presente. Mas eu vou. Foi bom você lembrar. Vou fazer logo, antes de postar o cartãozinho. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui conosco hoje. Ângela. Presente. Fabiana. Presente. Fabiana caiu. Ah, tá aqui. Fabiana. Vanusa. Presente, Pro. Evanildo. Presente, professora. Solange, que disse que está gripada. Melhora, Solange. Presente, Pro. Beijo, viu? Foi um prazer, Pro. Prazer foi meu, Solange. Josane. Presente, professor. Maurício. Que, na verdade, Ana não é Paula. Maurício, é Ana Paula. Ana Paula Isso, Santana. Isso. Bruna, que fala todo dia, né, Bruna? Falo nada, Pro. Nem assisti muito aula. Rose. Presente, Pro. Deu para aprender um pouquinho, Bruna? Deu para tirar mais algumas dúvidas aí? Foi interessante? Deu, Pro. Gostei muito das suas aulas. Aprendi bastante. Foi difícil, porque
porque questão do meu serviço, né? Eu trabalho o dia todo, quando chego tem um monte de coisas, documento para mandar, mas era mandando documento, assistindo aula e deu para levar. Tá certo, obrigada. Obrigada, gente. Tem um monte de gente agradecendo no chat, valeu. Camila Aldeni. Presente, Pro. Cristiane. Presente, Pro. Deus abençoe, Beijo, viu? Muito Cristiane. obrigada por tudo. Elizabeth. Presente. Lilian Pinho. Presente, Pro. Presente, Pro. Presente, Pro. Maria da Conceição. Presente, Pro. Maria Rita. Presente, Pro. Marileide. Presente, Pro. Boa noite. Rodrigo. Rodrigo ficou tão calado nos últimos dias, minha Ô, gente. Eu gostava tanto de professora, ouvir Rodrigo. presente, como é que diz? O tempo foi muito corrido, porque assim, né? Final de governo, assim, os colegas, a maioria, tudo ficaram infectados de Covid, e assim, a gente sempre estava cobrindo o plantão dos outros, mas, assim, a senhora foi uma professora muito, muito boa mesmo, viu? Muito prendada, e assim, agradeço muito a senhora, assim, pelo o pouco que eu peguei, tá entendendo? Assim, por conta do meu tempo, mas a senhora está de parabéns, e desejo tudo de bom para a senhora, um feliz ano novo, um feliz Natal, e tudo de bom. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Tem mais alguém que eu não chamei? Sim, Josane, gostei muito, muito mesmo. Eu acredito no potencial de vocês, de verdade. Eu só preciso lembrar para vocês que eu acredito. Agora eu estou precisando que vocês acreditem mais, que vocês acreditem no potencial que vocês têm, porque vocês têm um potencial enorme. Acreditem e coloquem esse potencial aí para ser desenvolvido, porque o sucesso vai ser garantido. Podem ter certeza disso. Valeu! Deixa eu postar aqui o meu cartãozinho de Natal para vocês, de Ano Novo. Fiz agora à noite, bem singelo, mas é tudo de verdade, tá? É tudo de verdade. Feliz Natal. Obrigada, Rita. Próspero Ano Novo, muita luz, muita saúde, muita, 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 muita prosperidade. Que Deus proteja cada um de vocês, porque vocês precisam de muita proteção. Tá bom? Um prazer conviver com vocês durante esse mês. Podem salvar o número, podem perguntar depois, tá? Beijo. Feliz Natal, Ângela.
Boa noite. Beijo, amada. Beijo. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, Marcos.